Muito bem, pessoal, vamos retomar. Estamos tratando de tutela antecipada no novo Código de Processo Civil. Não dá para falar de tutela antecipada no novo Código de Processo Civil sem falar da tutela antecipada no Código de 73 e falar da tutela cautelar no Código de 73. E vamos falar sobre isso para chegar a esse ponto, lembrando ou justificando essas digressões, porque no novo CPC, quando eu falo em tutela antecipada, ela se refere tanto à tutela de antecipação dos efeitos de decisão do mérito, à tutela satisfativa e à tutela cautelar. No novo CPC, no CPC que está por vir, o processo cautelar desaparece. Desaparece como processo autônomo. Não existirá mais um livro, um título, seja lá o que for, como um processo autônomo. Não haverá essa autonomia própria dos grandes doutrinadores, principalmente os italianos, como, por exemplo, Chiovenda, que defendeu com unhas e dentes essa autonomia do processo cautelar. Como está hoje o processo cautelar? Para ter uma ideia, a tutela antecipatória está em um artigo, o 273, com 7 parágrafos. Muito bem. E o processo cautelar? O processo cautelar tem um livro próprio, né? É o livro terceiro. Na estrutura de 73, nós temos um livro de processo e conhecimento, não há uma parte geral. É claro que nós identificamos essa parte geral ali do artigo 1º até lá pelo 269, mas sistematizadamente não há. Há processo de conhecimento, há um processo de execução, um processo cautelar e procedimentos especiais. Isso muda radicalmente a estrutura do código, até essa questão topológica ou topográfica. E o código que está por vir é muito melhor sistematizado. Mas vamos lá, no processo cautelar, ele começa no artigo 796 do Código 73 e vai até o 889. São 94 artigos para o processo cautelar. Dessa forma, é um processo autônomo, ele tem autonomia, isso significa que terá uma petição inicial para a tutela cautelar, haverá uma sentença própria para o processo cautelar, com possibilidade de recursos. Significa que se você ajuizar uma ação cautelar antecedente, depois, deferida ou não a tutela, você terá que ajuizar uma outra ação, dita principal. E no final, então, esses dois processos serão julgados por sentenças autônomas, 2 sentenças, mas de regra por uma sentença só, em razão da conexão. E julga-se numa só sentença, mas de qualquer forma, são 2 demandas. A sentença é formalmente una, mas do ponto de vista intrínseco, nós temos 2 sentenças, porquanto 2 dispositivos. Há essa autonomia. Se eu ajuizo um processo cautelar e o juiz me defere uma tutela cautelar e eu não ajuizo a ação principal, eu perco. Cessa a eficácia do processo cautelar e aquele direito que me foi acautelado, é assim que se usa, na verdade até antecipado, porque muitas vezes a tutela cautelar é satisfativa, há uma contradição nisso, e a cautelar não é satisfativa, mas usa-se muito o processo cautelar para satisfazer algum direito. E eu não ajuizo então a ação principal, é revogada a medida. Ocorre, por exemplo, e ocorreu muito, no plano Collor, apreendeu o dinheiro, e a pessoa precisa urgentemente, ou precisava urgentemente do dinheiro para fazer uma cirurgia cardíaca. E o juiz, então, autoriza, via ação cautelar, via tutela cautelar. Na verdade, toda a essência é de tutela de mérito. Autoriza a levantar o dinheiro. Essa parte pega o dinheiro, vai lá, paga o médico, faz a cirurgia do coração, fica muito bem, vai tomar cerveja por aí afora e esquece da ação principal. E depois é revogado. E ele tem que devolver o dinheiro lá para o banco, essa coisa. E a pessoa não entendia isso, e não entende mesmo, e não era para entender mesmo, eu também não. Como que se ganha e perde ao mesmo tempo? E perde na ação principal e tem que pagar honorários advocatícios, embora todo o direito militasse a favor dela. Isso decorre dessa autonomia do processo cautelar. Tudo que se decidir no processo cautelar não tem reflexo
sobre o processo principal, a não ser que se reconheça a prescrição ou decadência. Fora disso, o que se decide no cautelar é em termos de juízo provisório, juízo de delibação. Com base nesse juízo delibatório e na urgência, não tem reflexo sobre o direito substancial, porque ele pressupõe uma cognição exauriente mais profunda. Ao revés, o que se decide no processo principal, sim, tem reflexo sobre o processo cautelar, mas guardando toda a autonomia em termos de nova citação, petição inicial, pagamento de custas, os recursos todos independentes. Eu estou falando do processo cautelar no Código de 73, previsto no artigo 796 até o artigo 889, 94 artigos, e é dividido ali em duas partes. Nós temos, a partir do 796, sobretudo no 798, o poder geral de cautela. Esse poder geral de cautela do juiz permite ao juiz deferir medida cautelar para acautelar o processo. É assim que se diz em doutrina. A ação cautelar acautela o processo. E o processo, por sua vez, ele tem uma finalidade instrumental. O processo visa a realização, em última análise, do direito da parte. O processo é um instrumento para a realização de direito. E o processo cautelar é um instrumento para o acautelamento desse direito, em última análise, a instrumentalidade desse direito. É por isso que se diz em doutrina que a tutela cautelar tem a instrumentalidade ao quadrado. Coisa de doutrina, e hoje nós não estamos mais por conta dessas filigranas jurídicas. O direito processual civil superou essa fase dos grandes conceitos, né? da fase conceptualista ou conceitualista. Enfim, nós estamos numa visão mais instrumentalista, não dá para ficar perdendo tempo com essas filigranas que o direito cautelar não acautela o direito material em si, mas sim o próprio processo. Isso não interessa. Mas, enfim, é dividido basicamente em duas partes. No poder geral de cautela do juiz, ele pode deferir medidas cautelares ditas atípicas ou inominadas, sem nomes, não há nomes. E você pode abrir o código aí e vai verificar que do artigo 796 até o 812, nós temos chamada tutela cautelares comuns, atípicas, é um procedimento comum, atípicas ou inominadas, que serve para tudo, é como o óleo de peixe elétrico, afora aquelas hipóteses em que há previsão específica. A partir do 813, nós temos as medidas cautelares típicas, como o arresto, sequestro, a busca e apreensão, e aí por diante. Algumas nem são tidas como cautelares, como, por exemplo, uma busca e apreensão, que às vezes é satisfativa. Enfim, mas o que importa aqui para nós, neste momento, é mostrar essa estrutura do processo cautelar. Ajuiza-se a ação cautelar, que pode ser incidental, mas pode ser também antecedente, e em sendo antecedente, existe depois o processo principal, e em sendo incidental, é um processo à parte, inclusive o caderno processual, os autos, né, que significa, em última análise, o registro gráfico dos atos processuais. É em caderno apartado, terá uma sentença autônoma, ou embora formalmente una com dispositivo separado. Essa é a estrutura do processo cautelar. Não vou ler aqui todos os dispositivos, são 94, nós íamos ficar aqui horas e horas e eu não tenho tempo para tanto e nem interessa para essa nossa conversa, que é sobre tutela antecipada. Lembro que para deferir a tutela cautelar precisa do fumus boniuris e do periculo in mora. O perigo de dano irreparável ou difícil reparação. E o que é fumus boniuris? Sei lá, pessoal. Pô, você veio capa da aula e não sabe o que é. Parece-me que é mais ou menos a mesma coisa, dessa prova inequívoca que leva à verossimilhança. Eu encaro como a plausibilidade do direito substancial, embora em doutrina eu fale, não, fumus é menos, é só acautelamento do processo. Como juiz, pessoal, como desembargador, eu verificava o seguinte: é provável que essa pessoa ganhe no final? Então eu vou deferir a tutela antecipatória ou vou acautelar o seu direito, sem dar muita relevância para, inclusive, o perigo de dano irreparável ou difícil reparação.
porque eu, particularmente, considero que esse perigo de reparação, de dano irreparável ou difícil reparação, em estando presente a verossimilhança, que ele é in re ipsa. Ele está na própria situação fática. Ora, se parece que o direito me pertence, então por que eu, autor, eu tenho que suportar os efeitos deletérios do tempo? E para vocês que estão começando, eu lembro dessa tutela para inseri-los no contexto. Olha, aliás, eu faço uma referência às diversas espécies de tutela. Há aquela tutela de conhecimento, que o juiz tem que analisar de forma exauriente as provas para chegar à conclusão de determinados fatos. A esses fatos fazer uma valoração do direito, a esses fatos fazer a valoração prevista no direito e daí extrair as consequências jurídicas, né? E essa definição jurídica, essa definição do direito vem na sentença, que nada mais é do que uma lei concreta, para o caso concreto, muito semelhante à lei que vem do Poder Legislativo, com uma diferença. A lei do Poder Legislativo, ou legiferante, é genérica. Agora, esta lei é para reger o caso concreto, entre Caio e Tícios no processo individual. Nós temos um outro tipo de tutela, uma outra espécie de tutela, que é a tutela executiva. Então, eu vou a juízo não para que o juiz defina um direito, não para que o juiz prolate uma sentença. Não, o direito já está definido, ou num título judicial ou extrajudicial. Agora eu quero é o meu direito, ou fazer ou não fazer, o pagamento de quantia. Isso eu estou no plano do direito obrigacional, né? Nem tudo se resume à obrigação no mundo jurídico. Pode ser que eu tenha uma sentença que preveja uma declaração somente, que se exaure nisso, não preciso realizar esse direito. Mas quando eu penso em realizar direito, de um modo geral, eu raciocino qual a obrigação. Porque é o tipo de tutela que eu preciso realizar é quando se trata de obrigação. E a obrigação poderá ser de fazer, de não fazer, de entregar coisa. E essa coisa poderá ser, inclusive, o pagamento de quantia. E aí eu busco não uma sentença definitiva. No processo executivo também haverá uma sentença, mas é uma sentença que simplesmente extingue o procedimento. Eu quero mesmo é realizar o meu direito. Bem, mas é aí que eu situo a questão do processo cautelar ou da tutela cautelar. Eu pleiteio perante o judiciário uma tutela cautelar quando o meu direito, tanto aquele que vier a ser definido no processo de conhecimento, quanto ao direito que puder vir a ser realizado no processo de execução, correr risco. Há risco em razão da demora da prestação jurisdicional. Aí eu pleitei, então, que se faça a penhora online, eu requeiro o arresto de algum bem do devedor. Em se tratando de obrigação para entrega de coisa, eu posso requerer o sequestro. Bem, essa em linhas gerais o processo cautelar. Agora que falamos da tutela antecipada no Código 73 e da tutela cautelar também no Código 73, vamos falar da tutela antecipada no novo Código de Processo Civil. E começo a falar que mudou até o conceito. Quando eu falava em tutela cautelar, quando eu falo em tutela antecipada no Código vigente, no Código 73, eu estou pensando na antecipação dos efeitos da decisão de mérito, dessa forma. Agora, quando eu falo em tutela antecipada no novo CPC, eu me refiro à antecipação de qualquer tutela, de qualquer natureza. Muda, então, até o conceito, a compreensão. E aí eu diria para você que é até lamentável isso, já está sedimentado na doutrina, já está sedimentado entre nós, juristas, estudantes, profissionais, que a tutela antecipada se refere ao direito substancial, ao mérito da causa. De futuro, não será assim no novo CPC. A antecipação da tutela é qualquer tutela, tanto da cautelar quanto da satisfativa. A de mérito é satisfativa. Então, tutela antecipada, e agora pensando no novo CPC, subdivide
em tutela satisfativa e tutela cautelar. A tutela antecipatória abre uma chave, subdivide em tutela satisfativa e tutela cautelar. Por falar nisso, eu gostaria até de escrever aqui, mas eu não vou conseguir. Deixa isso. Aliás, isso é daqui. Esse outro é de cá. Deixa eu ver se eu consigo usar a lousa, porque ficaria muito bem. Muito bom. Então, nós temos... Opa! Isso é um problema, escrever com isso aqui. Isso é coisa de Steve Jobs. Tutela antecipada. Só para essa compreensão. Ó. Muito bem. Tutela antecipada poderá ser satisfativa, e tutela, estou muito prático com isso não, mas eu vou aprender ainda, tem que ter fé, e tutela cautelar. Veja que mudou a denominação. Em qualquer dessas hipóteses se antecipa, e por isso chama tutela antecipada. Tanto uma quanto a outra pode ter dois fundamentos. Na verdade, não são dois, em certos casos são três. Então, tanto a tutela satisfativa quanto a tutela cautelar pode se fundar na urgência. Eu estou aqui lendo os dispositivos do novo CPC com você. No projeto atual, na fase que ele se encontra, eu me refiro ao projeto de lei 8.046 de 2010, em tramitação na Câmara dos Deputados, na última versão, eu estou na oitava versão, desde a primeira lá no Senado, eu inclusive atuei lá na comissão, estou falando da última. Isso começa no artigo 295 e vai, espera, deixa eu conferir, até o 312. Do 295 ao 312, são 18 artigos de lei, 18 artigos do novo CPC tratando numa simbiose da tutela antecipada e da tutela cautelar, porque tutela antecipada passou a ser gênero, que comportam duas espécies, a satisfativa e a cautelar. Tanto a satisfativa quanto a cautelar se funda na urgência, segundo a lei, segundo o novo CPC. Na verdade, não é só urgência, né? É urgência, mas, de regra, há plausibilidade. Sem isso aqui, nada feito. O código, tanto o atual quanto o que está por vir, dá muita importância à urgência. Eu acho que mais importante é a plausibilidade, nós já falamos disso. Então, a tutela satisfativa cautelar se funda na urgência ou na plausibilidade. A tutela satisfativa pode se fundar também, mas a cautelar também pode, mas enfim. Como está no projeto, a tutela satisfativa pode se fundar na evidência. E aí vai ao encontro daquilo que eu estou dizendo. O direito da parte é tão evidente que não precisa da urgência. Tutela antecipada subdivide em tutela cautelar e tutela satisfativa. Tanto uma quanto a outra pode se fundar na urgência ou na evidência. É claro, não basta urgência. Eu chegar lá e falar, juiz, eu tenho muita urgência do meu direito. E falei, daí, meu senhor? O que é que eu tenho com isso? É preciso que eu demonstre que eu tenho a plausibilidade do direito. Isso é o mais importante, embora assim não esteja na lei, né? Muito bem, pessoal, pelo menos essa visão geral aí do Instituto. Cadê? Como é que eu faço? Não sei. Pessoal, deixa isso aqui, não vou perder tempo com isso não. Tudo bem?
Muito bem, vamos então começar aqui com o nosso material. Vou ajeitar isso. Tecnologia é muito bom, mas tem desses problemas. Como é que eu passo isso aqui, Fabiano? Fabiano. Tem que tirar isso daqui, senão não dá. Não quero. Muito bem. Graças a Deus. Que deu certo. Muito bem, pessoal. Vamos conversar então agora na tutela antecipada do novo Código de Processo Civil. Nós já falamos que é uma simbiose. Começando aí pelo conceito, né? Consiste em quê? A tutela antecipada. E fica até meio tautológico, né? O sujeito vai tocando piorra ali. Consiste na antecipação dos efeitos de uma decisão, que não precisa ser de mérito. Consiste na antecipação daquilo que viria ao final de um processo cautelar ou processo principal. Mas lembrando que processo cautelar de forma autônoma não virá. Mas essa antecipação consiste em o juiz deferir uma medida, tanto cautelatória quanto de mérito, antecipando o direito substancial ou antecipando de forma só a acautelar. Aqui tentei a redação de um conceito. Tutela antecipada é um instituto que compreende o adiantamento dos efeitos da decisão. Que decisão? De mérito ou cautelar, que deveria ser proferida ao final de um processo, ou a concessão de medidas acautelatórias. Então, é de mérito ou acautelatória, que visam garantir a efetividade. Eu acho que a frase aqui não existe, é garantir. Quem garante, garante o quê, não a quê. Garantir a efetividade daquela decisão, e que pode ser requerida em caráter incidental ou incidente. Pode requerer antes do processo ou no curso dele. Dessa forma, tutela antecipada. Lembrem-se de que é gênero e contempla as duas espécies de tutela, cautelar e satisfativa. Muito bem, pessoal, e aqui está graficamente representada. Pode ser satisfativa ou cautelar. A satisfativa pode ser com base na urgência ou na evidência. Eu já falei e repito, não pensem só na urgência como está no novo Código. Pensem também em outro requisito muito mais importante do que a própria urgência. Agora, se for com base na evidência, isso aqui é direito novo, aí não precisa da urgência, porque a urgência será in re ipsa, está na própria evidência do direito, porque o autor tem que suportar os efeitos do tempo, se o direito é evidente. E essa evidência está contemplada na norma, no próprio Código, quando é e quando não é evidente. São hipóteses restritíssimas dessa forma. E a cautelar com base na mera urgência. Neste particular, eu já adianto o seguinte: o próprio sistema prevê a fungibilidade entre uma tutela e outra. Não poderá, na linha desenvolvida no projeto, não poderá o juiz ficar ali com uma fita métrica, medindo, pesando com a sua balancinha para saber se a tutela é cautelar ou se a tutela é de mérito, é satisfativa. Então, pessoal, pensem numa tutela da evidência, mas que por uma razão ou outra se precisa cautelar aquele direito, com base na evidência tão evidente, nas hipóteses previstas na lei. Será que não poderá o juiz deferir uma tutela cautelar com base na evidência? No sistema do Código, como está na lei, não é assim. Mas não tenho dúvidas de que o juiz vai deferir. Se poderia deferir até uma tutela satisfativa, satisfazendo o direito da parte, com muito mais razão vai poder acautelar. Porque acautelar é um mínus em relação à satisfação. Ora, quem pode o menos, pode o mais.
Se a evidência pode garantir a satisfação de um direito, com muito mais razão a evidência pode garantir o acautelamento. Mas, graficamente, eu pus como está na lei. E, por falar na lei, eu vou pegar aqui o meu tablet para nós irmos acompanhando o novo CPC. Não é isso? E aqui começando no artigo 295. É o livro 5º aí da parte geral. Começa da tutela antecipada. Artigo 295. Isso pode mudar, viu, pessoal? Isso tem muita chuva e trovoada ainda. A tutela antecipada, de natureza satisfativa ou cautelar, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Parágrafo único do 295. A tutela antecipada pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E daí, até desse parágrafo 1, dá para entender que também a cautelar. Está falando a tutela antecipada pode fundamentar-se em urgência ou evidência, e tutela antecipada é gênero, que envolve a cautelar e a própria satisfativa. Então, a evidência, com muito mais razão, pode também fundamentar a tutela cautelar. Eu me refiro à interpretação do parágrafo único do 295. A tutela antecipada pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O que é a tutela antecipada? Ela poderá ser satisfativa ou cautelar. Logo, também a tutela cautelar pode fundamentar-se na evidência. Tudo bem? Nós já falamos sobre isso, embora a representação gráfica esteja de outra forma. A tutela antecipada requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas, mas vamos para frente agora. Enfim, essa leitura rápida e vamos lá. Tutela de urgência pode ser satisfativa ou cautelar. Nós falamos que a satisfativa ou cautelar pode se fundar na urgência. Mas falamos também que tanto a satisfativa quanto a cautelar, parágrafo 1 do 295, pode se fundar simplesmente na evidência do direito. E aí para frente nós vamos mostrar em quais os casos que a lei reputa evidente o direito da parte. E aí independe da demonstração do perigo. Quais são os requisitos para essa tutela antecipada? Está aqui no 301. Eu quero sempre ler, porque a leitura da lei é indispensável. 301, da tutela de urgência. A tutela antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Para deferir, então, a tutela antecipada de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar, é indispensável que tenha presente o requisito da probabilidade. É aquela análise de delibação, o juiz verificando as provas que instruem a inicial, e lembrando que pode ser requerida mesmo antes da inicial. A tutela cautelar, então, nem se fala. E analisando esses elementos, a prova escrita, o que vem a ser colhida depois, ele fala, esse direito é bem provável. É provável que eu julgue procedente o pedido do autor, é provável que eu julgue procedente o pedido contraposto ou o pedido formulado em reconvenção. E precisa mais, perigo, a 301, que evidencia a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional. Perigo na demora da prestação jurisdicional. É como está redigido. Na verdade, não é o perigo na demora da prestação jurisdicional. Não, sempre, ou de um modo geral, a tutela jurisdicional será demorada. Se for assim, sempre haverá esse requisito. Na verdade, aqui houve uma síntese, né? Uma síntese na própria lei. Mas, na verdade, é o perigo decorrente é o perigo decorrente da demora da prestação jurisdicional. É aquele caso, eu vou ganhar, mas não vou levar, vou perder, porque terá perecido o direito.
Muito bem, pessoal, essa tutela satisfativa ou cautelar precisa desses dois requisitos. Ele se funda, fala aqui, na urgência, mas é claro que tem que ter a probabilidade. Agora, se for a evidência é mais do que a probabilidade, aí dispensa esse requisito da demora na prestação da tutela jurisdicional, ou a demora decorrente da tutela jurisdicional. Os efeitos da demora sobre o direito substancial da parte. Muito bem. Tutela da evidência. Abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Tá. Então, voltando aqui, ó. Essa tutela satisfativa ou cautelar pode ser deferida com base na urgência, somada à probabilidade. Urgência mais probabilidade. Mas essa tutela satisfativa ou cautelar, a tutela antecipada satisfativa ou cautelar, pode se fundar na evidência. Na evidência. Aí vem o dispositivo, não está dando para ler ali, mas eu pego aqui o meu tablet. Ó, tutela da evidência. Cadê? 306. Sem problema, Aline. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, quando? Independentemente da urgência. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Bem, isso já era causa para deferimento da tutela antecipada no sistema do CPC de 73. E aqui está como evidência do direito. Pessoal, eu vou continuar esse assunto, vou continuar a leitura do 306, inciso 1º, mas no próximo bloco vamos parar. Eu recomendo a você que levante, espiche o esqueleto, tome um café amargo, sem açúcar para não engordar, e voltaremos daqui a 1 minuto. Até daqui a pouco.